sobre a pandemia do Covid-19. Contamos com profissionais altamente qualificados para garantir a melhor experiência a você. Seja essa conexão para lazer, estudo ou trabalho. Rolim Net, você conectado. Fone 69 3198 0000. Em Rolim de Moura tem distribuidor e atacado Norte-Sul. Açougue, feirinha, bebidas quente ou gelada. E vendas no atacado. Faça-nos uma visita. Distribuidor e atacado Norte-Sul. Fica na Avenida Norte-Sul, 3720, no bairro Beira Rio. Saída para Santa Luzia. Telefone 3422-4665 ou WhatsApp 98474-4831. Precisa de um posto de confiança para abastecer? Seu lugar é aqui no Posto Fox. Aqui no Posto Fox você conta com melhor atendimento e combustível de qualidade. Então venha você também para o Posto Fox. Na 25 de agosto, saída para Pimenta Bueno. A Motocão Motos vem inovando o setor de duas rodas, trazendo o que é tendência no setor. Aqui você encontra o maior mix de mercadoria de Rolim de Moura e região, capacetes de várias marcas e modelos, mochilas, delivery e muito mais. Vem para Motocão Motos. Telefone 3442-5203. Nos acompanhe nas redes sociais. Motocão, a loja mais completa da cidade. Um novo sinal de um novo tempo. Rede TV Rolim de Moura. Olá, uma boa tarde aí a todos e a todas. Mais um programa Opinião na Rede, com transmissão ao vivo aos nossos telespectadores do município de Rolim de Moura e região. Claro, hoje nós nos recebemos aqui o Samuel Cavalcante. Samuel Cavalcante é morador do município de São Francisco do Guaporé. Tem bastante coisa aí para levar as informações do estado de Rondônia, do município de Rolim de Moura. Samuel, então, é comerciante aí, é empresário no segmento de autoescola deste município, então, de São Francisco do Guaporé. E também disputou aí essas últimas eleições do ano de 2020. Teve, então, uma nova experiência e, com certeza, nós vamos aqui fazer aí uma entrevista, uma espécie de interrogatório com o nosso amigo Samuel Cavalcante para levar aí essas informações, o porquê a política, a participação da política, se existe aí uma possibilidade de trazer melhoras para o estado de Rondônia, a esperança e expectativa de melhoras para o nosso Brasil, qual que é o comportamento, ou seja, a atitude dos políticos que possam então contribuir com o desenvolvimento do nosso país, do nosso estado de Rondônia. É diferente. Samuel, eu quero aqui já te agradecer por esse momento, você está aqui junto conosco, levando aí essas informações, falando da política pública. Esse aqui é o programa Opinião na Rede, tem aí entrevistado vários políticos atuantes, pessoal que participa da política, como você, que teve essa participação, e com certeza nós vamos querer saber aí dessa experiência e por que o Samuel Cavalcante é empresário de prestação de serviço do município de São Francisco do Guaporé. Hoje, então,
aí tendendo para o lado da política, se há uma possibilidade, uma viabilidade de trazer melhoras para o nosso estado de Rondônia. Obrigado aí pelo espaço, Olival. Quero agradecer primeiramente a Deus, agradecer a Rede TV aí por nos ceder esse espaço de estar conversando, dialogando, falando sobre política, falando sobre de tudo um pouco, né? E foi uma experiência nova que eu tive na política, mas foi muito louvável. Agradeço a Deus por Ele ter me proporcionado essa nova experiência e toda a minha equipe de trabalho, os meus candidatos a vereadores, que fizeram um lindo trabalho ali em São Francisco do Guaporé, e eu me sinto muito feliz de estar sendo recebido por vocês aqui, porque Rolim de Moura, eu morei em Rolim de Moura quando fui menino, criança aqui no ano de 1990, então eu tenho uma história em Rolim de Moura, e hoje eu tenho o prazer de ser entrevistado por você aqui em Rolim de Moura. Obrigado por esse espaço. Eu quero agradecer a todos os telespectadores que nos assistem e dizer que também me sinto cidadão de Rolim de Moura aí também. É um grande prazer. Bacana, eu não sabia que você já tinha sido morador do município, Samuel. Nunca tocamos nesse assunto, tanta conversa, e de repente nunca se atentamos aí a essa situação. Rolim de Moura, sempre tenho dito, na verdade, é uma cidade acolhedora. O povo de Rolim de Moura é um povo que tem as suas recepções, podemos dizer assim, e políticos. O município de Rolim de Moura já tem feito tantos aí, né? Governador, senador, deputado estadual, deputado federal, entre outros. Mas vamos lá, Samuel. Hoje vamos falar um pouquinho aqui do Samuel. Samuel, ele, então, já há anos morador do município de São Francisco do Guaporé. Hoje eu já disse aqui, já sei que você é empresário do segmento de prestação de serviço de autoescolas daquele município. E fala um pouquinho dessa sua história, como que você engrenou, há quantos anos está nesse segmento? Eu tive o prazer de chegar em São Francisco no ano de 1992 e lá fui trabalhar em serraria, trabalhei em serraria há muito tempo, e no ano de 2002 eu ingressei à primeira empresa, onde eu fui empresário no ramo de academia, e logo depois no ramo de gráfica, que hoje a gráfica, a gente ainda tem a gráfica da família, que é a gráfica Cavalcante. E no ano de 2008, 2009, eu ingressei para o ramo de autoescola, onde eu exerço essa profissão que eu amo muito, que é ensinar no trânsito. Desde essa época até hoje a gente exerce esse serviço, onde eu presto serviço aqui em Rolim de Moura também. Eu trabalho hoje no ramo de autoescola, presto serviço no estado de Rondônia, várias autoescolas, e assim eu estou sempre em Rolim de Moura. E o Samuel chegou muito jovem em São Francisco do Guaporé e trabalho lá na cidade, a cidade que eu escolhi para mim viver o resto da minha vida. Que graças a Deus, fui muito abraçado pelo povo de São Francisco. Essa região da 429, da Zona da Mata, aqui, essa região onde a gente está sempre aqui trabalhando, é uma região a qual nos abraçou muito, e a gente só tem que agradecer a toda a população que vem nos abraçando nessa região, né? Ô Samuel, o que levou o Samuel, além de, como você contou parte da sua história, de empresário, engrenar na participação da política pública? O porquê? Olha, a gente vê uma necessidade muito grande a gente reclama tanto dos políticos, e eu fico vendo cidadãos de bens, fala mal dos políticos, reclama que político tudo é ladrão, tudo é vagabundo. E aí é o seguinte, juntou um grupo de empresários, de comerciantes, de pecuaristas em São Francisco, e tiveram fazendo um convite que eu viesse disputar uma eleição, que eu fosse candidato a prefeito de São Francisco. E aí o que aconteceu? Samuel Cavalcante viu verdadeiramente que a política precisa de cidadãos de bens, pessoas que verdadeiramente nunca foi político, que esteja na política, pessoas que queiram fazer o bem, que a política é muito boa se as pessoas de bem vestir a camisa e dizer, não, eu vou colocar meu nome, vou disputar uma eleição. E foi isso que Samuel Cavalcante fez, disputou uma eleição, não fui vitorioso nas urnas, mas tive o prazer de fazer uma linda campanha
a qual terminemos ela no domingo, quando terminou a eleição. O Samuel, toda a equipe do Samuel Cavalcante, parabenizou a atitude nossa, desde do Samuel Cavalcante até o último lá, que estava lá na ponta final, que fazia o nome do Samuel aparecer. Fizemos um trabalho de excelência. Então, assim, voltando a falar a sua pergunta, a gente que é cidadão de bem tem necessidade de também estar na política, porque se a gente não colocar o nome da gente, verdadeiramente, a gente não participar do processo eleitoral, aí fica sempre aquelas pessoas velhas na política, querendo se beneficiar da política, e assim, foi uma experiência muito boa, valeu a pena ter disputado essa eleição, valeu a pena ter conhecido esse processo eleitoral, eu fiquei muito feliz, muitas pessoas me abraçavam, não pedia nada em troca, olhava para mim e dizia assim: Samuel, faça a diferença nessa área, faça a diferença na taxa de lixo, faça a diferença na saúde, na educação. E aí é o seguinte, quantas e quantas pessoas me abraçaram e eu senti muita paz disputando essa eleição e uma felicidade muito grande das pessoas ainda acreditar na política, mesmo a política estando tão desacreditada. E isso me alegrou o coração. Eu tenho certeza que, depois de mim, várias pessoas que nunca foi político ali em São Francisco ou em todo o estado de Rondônia, eu espero que aqui em Rolim de Moura, onde essas pessoas estão nos vendo, estão nos assistindo, que pensem em pleitear um processo eleitoral e coloquem o nome à disposição, porque tenho certeza que dá a opção para os cidadãos de bem escolher nomes novos. E eu sempre falei, se eu não fosse vitorioso nessa eleição, quando eu tivesse meus 70 anos, que eu colocasse um neto meu no meu colo, e ele perguntasse para mim: vô, o que o senhor fez pelo processo eleitoral de São Francisco? Eu digo assim: eu coloquei meu nome à disposição. A população, às vezes, achou que eu não estava preparado naquela hora, mas tem que respeitar. Tive uma votação muito boa, com um custo muito pequeno de dinheiro foi gasto na minha eleição. Então, eu só tenho que parabenizar o povo de São Francisco, que entendeu que, mesmo eu não sendo vitorioso nas urnas, mas me deu uma votação muito boa, a qual eu tenho prazer e ando de cabeça erguida em São Francisco do Guaporé e aonde eu passo. Muito bem, eu vi ali a questão da sua expressão, você tem uma visão que o melhor a se fazer para o cidadão de bem é colocando o seu nome à disposição para poder participar, convidando pessoas do bem para poder participar, em vez de fazer tipo voto de protesto ou incentivando as pessoas para que não compareçam às urnas para poder votar nos dias de eleições, ou seja, aumentar as obtenções de voto. Você tem essa visão de realmente de chamar pessoas do bem para poder participar da política, assim possa esperar aí, criar uma expectativa de esperança para a sociedade rondoniense. Com certeza, o processo eleitoral, ele é democrático, ele tem que acontecer independente. Nós vivemos uma política hoje que está muito desacreditada, mas nós não podemos virar as costas para um processo eleitoral desse e pensar assim, dizer não tem jeito. Tudo tem jeito nessa vida. Quanto à vida, há jeito. Então eu creio que novos nomes virão, eu creio em novos nomes, como hoje um governador desse que veio, um cara que nunca foi nada, entendeu? Samuel não está fazendo um grande trabalho, mas eu vou dizer um negócio para você, cortou o circo, né? Renovou vários deputados estaduais, vários prefeitos ganharam que nunca foram políticos, que nem eu disputei a eleição, eu não tive nenhuma pessoa política colocando o dedo no meio na campanha minha eleitoral. Foi uma campanha verdadeiramente diferente. Realmente, você como candidato, como viveu essa experiência, quando você citou aqui, não teve nenhum. Existe realmente, de fato, as barganhas de políticos para poder fazer parte do governo, se eleito for? Existe? Você recebeu esse tipo de proposta, Samuel? Recebe. Às vezes tem muitas propostas indecentes que, às vezes, não é a maioria dos eleitores. Tem muito eleitor honesto, tem muito eleitor que verdadeiramente
não quer nada em troca, só quer 4 anos de dedicação verdadeiramente. Grupos políticos, para poder dar apoio a esses tipos de negócio. Barganhas também. Eu não fui muito assediado, até porque o pessoal ali onde estava disputando a eleição, eles já conhecem a minha postura de muitos anos, né? E assim, eu não tive essa assediação. Tivemos 4 candidatos em São Francisco, respeito os outros 3 candidatos. Por sinal, o que foi vitorioso nas urnas é uma pessoa que tem o meu respeito, o seu Tinoco, em São Francisco. Torço que ele faça a melhor administração que São Francisco já teve, porque tem gente que perde uma eleição e ele fica torcendo que aquele candidato que ganhou dele, que faça um péssimo mandato. E a gente tem que entender que nós estamos todos no mesmo barco. Eu, principalmente, eu estou num barco a qual o piloto daquele barco é o rapaz que me derrotou nas urnas, o seu Tinoco. Então eu não posso querer o mal dele, a mal administração. Eu tenho que torcer que ele seja excelente. Mas, Samuel, por que você tem que ter essa visão? Não, porque eu moro ali, eu não tenho plano de ir embora, e a minha empresa está ali, meus filhos moram ali, eu tenho meu capital, eu tenho vários imóveis ali, e eu tenho que torcer que a cidade, quando a gente ama a cidade, independente que não seja a gente administrando, a gente tem que torcer pelo melhor da cidade, né? Então, assim, eu quero que Deus abençoe não só a administração do seu Tinoco, mas como a administração de todos os prefeitos que ganhou no estado de Rondônia, independente quem quer que seja, que tinha minha simpatia, que eu queria que ganhasse. Mas agora é o seguinte, os prefeitos que ganharam, eles não são prefeitos de quem votou, eles são prefeitos de todo o município, e eles têm que fazer um trabalho de excelência. Eu quero pedir a Deus, que Deus ilumine a mente de todos os prefeitos do estado de Rondônia, que eles não venham perseguir ninguém, não venham perseguir o funcionário público, que eles façam verdadeiramente um mandato de anseio a favor mesmo da população, porque tem muita gente sofrendo, às vezes, precisando de pouca coisa, que a administração pública, se tivesse uma visão voltada verdadeiramente para as pessoas menos favorecidas, com certeza o poder público hoje, a política é uma coisa excelente. Às vezes só está na mão da pessoa errada. Mas eu creio no ser humano, eu creio na mudança, eu creio que o ser humano pode ser melhor. Eu me tornei uma pessoa melhor, então eu creio que uma pessoa que ganhou uma eleição, ele consiga fazer um mandato de excelência. Então é essa a minha visão que eu tenho que ter de um político, independente que ele foi o meu preferido naquela eleição ou não. Eu tenho que torcer que ele faça uma boa administração. Que aconteça gestão para o município. Uma boa gestão. Samuel, você aqui também falou um pouquinho da descredibilidade da política, ou seja, isso que tem aumentado aí as abstenções de voto em todo o estado. Aliás, Rolim de Moura aí teve um número também bem alto de abstenções. E algumas pessoas do meio político questionam que está vinculado aí à apreensão desses últimos 5 políticos, ou seja, 4 prefeitos do estado de Rondônia. Inclusive, teve a apreensão também da prefeita da sua cidade, Lebrinha. O que você tem a falar sobre essa situação? Qual que era a visão do eleitor quanto à prefeita Lebrinha e qual é hoje sobre essa situação? Olha, Ademal, eu quero falar para você, os telespectadores que nos vê, é um caso muito melindroso a gente falar sobre isso. A prefeita Lebrinha, em São Francisco, eu quero falar um pouco de cada um. Ela fez um grande trabalho em São Francisco, tem que ser respeitado o trabalho a qual ela fez em São Francisco. A população entende, a maioria, que ela foi uma boa prefeita. Eu também, mesmo sendo adversário político dela, entendo que ela fez um grande trabalho. E assim, mas teve um deslize de conduta. Eu espero que a justiça apure isso aí. Eu acho que o dinheiro público, se verdadeiramente for usado 100% como tem que ser usado, a população ela vai sorrir muito, porque recurso nós temos muito. Não é diferente de Rolim de Moura, a qual teve o prefeito de Rolim de Moura, não foi o melhor, mas também não foi o pior. A gente tem que parabenizar também o trabalho que ele fez. Eu acho que teve um problema,
mas a gente não pode só querer jogar pedra, como a prefeita também de Cacoal, que fez um grande trabalho em Cacoal, mas teve o deslize de conduta dela e espero que a justiça conclua o processo. Se eles devem um processo, eles têm que pagar pelo erro deles, mas eu quero pedir para a população também que não só apedreje, entendeu? Mas Samuel, você quer passar a mão na cabeça deles? Não, eles fizeram algo de bom, tem que ser reconhecido, nada apaga as coisas boas. Fizeram coisas erradas? Fizeram. Tem que pagar pelo erro deles. Eu espero que a justiça cobra, com certeza, cobra o erro deles, até porque é o seguinte, a política ela não pode ficar desacreditada. A prefeita Lebrinha hoje, com tudo que aconteceu lá, ela tem um respeito da população de São Francisco e muita gente que gosta dela diz, não, eu quero que ela pague pelo erro dela, mas tem minha admiração. E ela tem o meu respeito, né? Correto, muito bem. Na visão do Samuel também, o que era preciso, Samuel, para poder as coisas acontecer, ou seja, o político conseguia atender o anseio da população. Tanto aqui do município de Rolim de Moura, o executivo conseguir atender, São Francisco conseguir atender. O que é preciso? Realmente existe orçamento? Você acredita que existe orçamento e condições de ser realizado o que os candidatos em tempo de eleição apresentam para a sociedade de cada qual do seu município? Porque os planos de governo, eles são completos. Sim. Há possibilidade de prefeito eleito realizar esses planos de governo? Deixa eu falar assim para você a questão assim. O meu plano de governo, eu fui um cara que eu andei na contramão, fala assim, politicamente eu andei na contramão. Por quê? Porque eu postei meu plano de governo, coisa que quase todo candidato a prefeito não faz. Eu postei em rede social, para todo mundo, para que a população ela não viesse estar me cobrando, e sim estar me auxiliando, me ajudando a administrar São Francisco. A minha visão que eu tenho sobre a política é o seguinte, verdadeiramente, se um político ele teve o sucesso naquela eleição e ele quer fazer um grande trabalho, a primeira coisa, ele não pode esquecer das suas origens. O que é isso que você quer dizer, Samuel? As origens dele, as promessas de campanha, o que levou à vitória? Ele prometeu algo, o eleitor confiou que verdadeiramente o plano de governo dele era bom. Então ele não pode esquecer das suas origens, ele não pode esquecer do seu plano de governo e ele não pode se esquecer do eleitor, independente que ele não queira uma reeleição. Porque é o seguinte, o mandato em si, se ele olhar para o eleitor, não como uma reeleição, não como ele para obter uma reeleição e ponhar ele novamente no poder, mas se ele dizer assim, eu tive a chance de representar a população e verdadeiramente eu fiz valer a pena o direito a qual foi me otorgado. Então, assim, se a pessoa correr atrás, ele colocar em prática o que ele falou no plano de governo, ele consegue fazer um grande trabalho. Hoje, o recurso que temos, para você ver o PIB nosso, a nível hoje Brasil, o que cresceu o nosso PIB, né? Então, assim, por que cresceu? Entendeu? Porque pessoas colocou a cara a tapa, o presidente nosso, ele fez muito pela nossa nação, né? Tem feito muito. Então, verdadeiramente, a pessoa ganhou uma eleição, ele tem que fazer valer a pena o que ele colocou na época da eleição. Para mim ganhar aquela eleição, o que eu fiz? Eu tracei uma meta. Então, vou seguir. Entendeu? Samuel, não dá para seguir 100% o que prometeu, mas tenta seguir a maioria, tenta seguir. Se não consegue 100%, vai buscar os 90%, busca o máximo que você puder. Porque depois é o seguinte, o poder, ele emana do povo. E aí é o seguinte, quando você entregar um mandato desse, você vai andar na sua cidade de cabeça erguida. E aí, quando você estiver andando, as pessoas vão estar te apontando e dizer assim, ó, esse foi o melhor prefeito que São Francisco já teve. Esse foi o melhor prefeito que Rolim de Moura já teve. Esse foi o melhor governador, esse foi o melhor presidente. Você tem a chance de fazer tudo certo. Para que você vai fazer errado? Né? Então, a minha visão que eu tenho é que verdadeiramente, se a pessoa colocar em prática, dá para se fazer muito.
Aí tem gente que critica muito os políticos, entendeu? Ah, eu não acredito na política. Eu também era assim, eu não acreditava na política, o que eu fiz? Eu coloquei meu nome à disposição e eu fui viver verdadeiramente, eu passei a entender um pouco mais sobre a política e aí eu mudei a minha forma de pensar. E tem muita gente querendo fazer a diferença na política. Às vezes só precisa de uma oportunidade. Né? A Câmara de Vereadores aqui do município de Rolim de Moura, não sei se já é do seu conhecimento, posso estar te informando, foi trocado, renovada aqui 100%. A de São Francisco, tem trocado também ou como que ficou? Renovou 6, né? Voltou 5 dos antigos, lá nós somos em 11 legislador, né? E voltou, no caso, 5. Né? Eu gosto assim, eu acho que política, ela não é uma profissão. Você não faz um concurso. Você faz um concurso para você trabalhar para o povo por 4 anos, né? Mas não é um concurso definitivo, ou seja, vitalício. Então, o que eu acho? Eu acho que a política ela tem que estar sempre renovando. Eu não quero virar um político nato. Eu não quero virar um político nato, aquele político que eu vou viver vitalício da política. Mas eu tenho vontade de mostrar o grande potencial que Samuel Cavalcante tem e mostrar que, verdadeiramente, quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente consegue fazer algo para a população, fazer algo de bom. Basta, às vezes, você ter uma oportunidade. E toda vez que eu tive uma oportunidade, eu fiz valer a pena as minhas oportunidades. Né? Então, o que eu quero falar para os novos vereadores e prefeitos do nosso estado de Rondônia, qual vão nos ver aí, principalmente aqui de Rolim de Moura. Faça valer a pena. Não pensa no mandato em benefício próprio. Pensa na população, pensa no seu plano que você traçou para você ganhar a eleição. Coloque ele em prática, porque verdadeiramente você não precisa nem se preocupar na reeleição. Se você fizer acontecer o que você falou para você ganhar essa eleição, você pode ter certeza que ao final do seu mandato, se você entender, a sua família, a sua base entender que você tem que vir com a reeleição, vai ser fácil uma reeleição, porque você vai ter mostrado grande trabalho. Porque se você ganhou uma eleição, é porque você fez um grande trabalho ali na campanha para ganhar uma eleição. E depois é só manter aquilo, com certeza, se você pensa numa reeleição, vai acontecer. Esquece a reeleição. Faça o mandato a qual a população lhe confiou e faça um grande mandato. Porque aí você vai ter prazer, a população vai ter prazer, os seus eleitores que confiou o voto em você vai ter prazer e todo mundo vai ficar muito feliz, né? Com certeza. Samuel, o tempo passa rápido, já estamos se aproximando aí então do final do primeiro bloco, então, do programa Opinião na Rede, mas antes de nós irmos ao intervalo comercial, eu quero aqui falar de um dos nossos parceiros aqui, da emissora Rede TV, ou seja, do Opinião na Rede. Nosso amigo Elias, que vem lá do Centro de Beleza Elias Hair. Então, para você aí que queira aí ficar mais bonito ou mais bonita, já chegou o final de semana e você possa então conhecer aí então o Centro de Beleza Elias Hair, que faz lá o serviço de corte de cabelo masculino, feminino, estética, entre outros serviços. São aí mais já de 30 anos de profissão nesse segmento. Tenho certeza que você vai ficar aí bastante satisfeito. Só você então fazer aí a ligação no telefone 3442-2525 e solicitar aí o seu agendamento. Tá? Então tem esses grandes profissionais para poder aí deixar você feliz contigo mesmo. Agora então nós vamos aqui ao intervalo comercial, retornamos aqui com a continuidade na entrevista, então, nosso amigo aqui, Samuel Cavalcante, lá do município de São Francisco do Guaporé, trazendo aí essas informações aí do meio político para os nossos telespectadores aqui da emissora Rede TV, canal 6.1. Vamos lá ao intervalo e voltamos já com mais informações. Agora em Rolim de Moura você tem Lubricar Super Troca de Óleo e Filtros. Serviço de troca de óleo, filtro de combustível e ar-condicionado, aditivos, limpador de para-brisas e muito mais.
Trabalhamos com o que há de melhor para seu veículo. Uma equipe treinada e especializada para melhor lhe atender. Lubricar, super troca de óleo e filtros. Avenida 25 de agosto, 4621, Centro. Telefone 3449-1934, ao lado da Mega Motos, Centro. Estamos aqui na fábrica de placas Milton, onde a sua placa fica pronta em 5 minutos. Fica localizado na Avenida Porto Velho, ao lado da Escola Milton. Fábrica de placas Milton. Placas de qualidade é a nossa garantia. Seu carro está sujo? Dê uma passadinha lá no Lava Jato Texas. Lavagem simples, lavagem externa e lavagem interna. Lavagem a seco, bancos de tecido, bancos de couro e também teto. Lavamos também o motor do seu carro. Nós buscamos e entregamos o seu veículo. É só ligar pelo WhatsApp 98441-1960. Lava Jato Texas fica na Avenida Curitiba, 4640, no centro de Rolim de Moura. Lava Jato Texas, seu carro sempre limpinho. A Motocão Motos vem inovando o setor de duas rodas, trazendo o que é tendência no setor. Aqui você encontra o maior mix de mercadoria de Rolim de Moura e região, capacetes de várias marcas e modelos, mochilas, delivery e muito mais. Vem para Motocão Motos. Telefone 3442-5203. Nos acompanhe nas redes sociais. Motocão, a loja mais completa da cidade. Os melhores móveis planejados você encontra na Visual Móveis Planejados, com eficiência e qualidade em seus serviços. A Visual está no mercado para trazer a você, de uma forma acessível, o sonho de ter seus móveis planejados. Ligue no 984-52-9208 ou 984-05-7384 e solicite o seu orçamento. Ou venha até a Avenida 25 de Agosto, 3098. Conte com a Visual Móveis Planejados para ajudar a ter mais conforto e um visual moderno no seu comércio ou sua casa. Visual Móveis Planejados, fazendo sempre o melhor por você. A vida é feita de pequenos milagres. Pensando nisso, na sua saúde e bem-estar, o Laboratório BioMais. Mais inovação, mais integridade, mais qualidade, mais segurança para os mais diversos diagnósticos e exames laboratoriais. Atendimento no conforto da sua casa. No Laboratório BioMais é mais compromisso com sua saúde. Biomédica Micaela Barbosa Rosa. Saiba mais, acesse www.biomaislaboratório.com.br. Rua Rio Madeira, 5171, Centro de Rolim de Moura. Ligue 69-3442-2277. Massari Comunicação Visual. Trabalhamos com fachadas comerciais em lona impressa, fachadas em ACM e letras caixa. Fabricamos todo em policarbonato e todo em lona, adesivos em geral, plotagem de carros, serviços de metalúrgica como grades de portões. Temos uma equipe preparada para melhor lhe atender. Ligue e solicite um orçamento. 3442-9066. Massari Comunicação Visual. O nosso papel é imprimir sua ideia. Em Rolim de Moura tem Pães e Companhia, pão de queijo temperado com cheiro verde e calabresa, bolo de fubá caseiro, pães caseiros, torradas, cucas de doce de leite, goiabada, biscoito de polvilho e frutas, pães franceses quentinhos 2 vezes ao dia, pão de queijo artesanal. Servimos aquele delicioso café da manhã. Pães e Companhia está localizado na Avenida 25 de Agosto, 4251, Centro de Rolim de Moura, ao lado da Pereira Lataria, em frente à pista de kart, sentido Pimenta Bueno. De volta do intervalo comercial com o programa aí, o Opinião na Rede, e o entrevistado de hoje, então, aqui é o nosso amigo Samuel Cavalcante, do município de São Francisco do Guaporé. Disputou, então, essas últimas eleições ao cargo executivo daquele município e está aqui levando as informações da importância da política para a sociedade brasileira. Claro, política aí eu acredito que está no sangue de todos, tem aí aumentado um pouquinho aí a abstenção dos votos, mas na verdade em questão aí de protesto.
dos últimos ocorridos que tem acontecido, e em especial aqui no nosso estado de Rondônia, com a apreensão aí de 4 prefeitos, 5 pessoas, então, envolvidas em suspeita aí de desvio de dinheiro público. Isso aí é claro que a sociedade aí se sente irritada com essa situação, que não é isso que as pessoas procuram a urna e no dia de votar, na verdade é uma esperança e uma expectativa de dias melhores para a saúde, para a infraestrutura, para a educação, que é fundamental, e assim sucessivamente. Claro, Samuel, então, uma pessoa que veio aí disputar aí, eu acredito que foi pela primeira vez, vamos seguir aqui então esta entrevista, mas antes eu quero aqui também deixar um abraço, antes de voltar a palavra com o nosso amigo Samuel, quero aqui também falar do nosso amigo Vanderly, VM, Colchões e Estofados. O Samuel precisa aí conhecer esse grande empresário. Samuel é uma grande indústria que está aqui no município de Rolim de Moura e que tem colchões e estofados, do mais simples, discreto, até o mais sofisticado. Tem aí cada vez mais aumentado a sua comercialização com produtos de altíssima qualidade. Para quem gosta de conforto, beleza, é o local certo. Fica localizado ali na Avenida São Paulo, bem próximo da Escola Tancredo Neves. O Samuel, vamos então aqui falar um pouquinho dessa disputa sua, que nós já questionamos, já falamos sobre essa situação, e após você então ter disputado essas eleições, após ela, cria-se uma expectativa do Samuel ter um projeto político futuro com o município de São Francisco, com o estado de Rondônia. Quer falar um pouquinho sobre essa situação? É bastante interessante, lógico, tanto para o pessoal de São Francisco do Guaporé, que possa estar nos acompanhando aí através da página Opinião na Rede, através do Facebook, página Opinião na Rede. Vamos lá. O Samuel Cavalcante disputou a eleição em São Francisco, não foi por querer, né? Sem dizer, eu, Samuel Cavalcante, quero ser prefeito de São Francisco, porque para massagear meu ego, por nada disso. Juntou um grupo de pessoas e viram em mim um potencial de um gestor, e aquilo nasceu no meu coração, vendo a política tão desacreditada. Aí eu acompanhei um prefeito que nem aquele de Colatina, Serginho Meneghelli. Colatina é feita dentro de uma grota, né, como todos sabem como é a região de Colatina. E eu pensei, o que daria para nós fazer hoje por São Francisco, que é uma cidade planície, né, uma cidade maravilhosa. E aí nasceu esse desejo no coração, e eu tenho certeza que a gente tem um grande potencial de administração, e a gente consegue fazer algo. Se a população nos entender, confiar um mandato, a gente com certeza vai representar muito bem. E terminamos esse mandato, a gente ainda não tem nada resolvido. Eu voltei a assumir as minhas empresas, voltei o meu trabalho normal na minha vida corriqueira, né? Mas a gente tem um grupo, né? Um grupo político, a qual aquele grupo nunca teve nenhum mandatário ali, que se formou um grupo de pessoas. A gente criou um grupo, e essas pessoas, a qual elas veem na gente um grande potencial. Há uma possibilidade, sim, daqui 2 anos, quem sabe, a gente vir representar o povo do estado de Rondônia, a gente disputar uma eleição. Não tem nada decidido, a gente já tivemos convite de uma campanha a deputada a nível deputado estadual, e a gente ainda está muito cedo ainda para se falar, né? Mas se a maioria entender, a gente tiver bastante pessoas que queira que a gente venha disputar uma eleição, a gente pode ter certeza que a gente vai vir para disputar uma eleição, muito pé no chão. Se ganharmos, a gente tem condição de fazer um grande trabalho. Se o povo entender que não é para a gente ganhar a eleição também, a gente respeita o resultado, né, das urnas, mas a gente está à disposição. A gente não tem nada assim que diga, não, somos candidatos daqui 2 anos, ou somos candidatos daqui 4 anos. Eu só quero que a população entenda que nós, cidadãos de bens, que nunca fomos mandatários, nós temos o direito de ser votados. E com certeza, se você for votado e tiver sucesso nas urnas, faça um grande trabalho para que essa política ela pare de ter esse descrédito
e as pessoas passam a acreditar que cidadãos de bens também podem estar na política e fazer a diferença. Então, quero frisar aqui o que você me perguntou, a nível nacional, aí, em rede nacional, se eu estou disposto a uma nova eleição. A gente, independente se a maioria entender, a gente está aí não por mérito de dizer eu quero ser candidato, mas a gente vai estar sempre participando do processo eleitoral, apoiando, ou quem sabe mesmo a gente disputando uma eleição no futuro. Só não podemos desacreditar verdadeiramente da política, né? Você acha essa questão da corrupção nesses últimos tempos tem meio bastante que se alastrado, não só no estado de Rondônia, como a nível nacional? As pessoas novas na política, colocando o nome à disposição, é um meio para poder reduzir o índice de corrupção no nosso Brasil? Com certeza. Hoje nós temos vários políticos que hoje estão exercendo um mandato aí, terminando um mandato que foi um mandato brilhante no Brasil. É só você verdadeiramente acompanhar a política. E às vezes eles não se despontarem em redes sociais, até porque eles não pagam tanto, como se diz assim, mídia, né? Eles não se pagam tanto mídia. E às vezes é o seguinte, eles não têm essa facilidade de estar na frente de uma câmera, porque às vezes a pessoa está assistindo a gente na sua casa, onde quer que esteja aí, mas nem toda pessoa tem essa desenvoltura de estar na frente de uma câmera e falar com a população. Tem gente que faz um grande trabalho, mas às vezes ele não mostra em rede social, porque às vezes ele diz, não, eu não tenho essa facilidade de estar nas câmeras, ou a pessoa tem a mesma visão que eu tenho, não, eu quero fazer um grande trabalho, se a população entender bem, se não entender, eu fiz a minha parte. E eu acho que o cidadão de bem, ele não pode se acomodar, entendeu? Ele não pode se acomodar. Eu quero falar para as pessoas, cidadãos de bens aí que tentou, nunca foram político, entrou pela primeira vez, aí tentou até pela segunda vez, que não teve sucesso nessas eleições, quero pedir que eles não venham a se acomodar, de pensar, dizer, não, política honesta não tem jeito. Não, tem jeito sim. Muitas pessoas têm ganhado e a gente não pode desacreditar. Tem gente hoje em todas as áreas. Tem pastor, às vezes, que não faz um trabalho de excelência, tem empresário que não faz trabalho de excelência, tem funcionário público que também não faz trabalho com excelência, mas todas essas áreas que eu citei, tem área, e todas essas áreas tem pessoas que fazem trabalho de excelência. É como na política. Tem político honesto? Tem vários políticos honestos. A gente não pode ser generalizado. Não pode. A gente tem que respeitar, entendeu? Mas a maioria, entendeu? A maioria, entendeu? Pende para o lado errado. Mas o culpado também não é só o político. A gente tem que culpar um pouco também o eleitor, entendeu? Para o eleitor não deixar nada de vantagem. Às vezes a pessoa, o eleitor quer uma vantagem para votar em alguém. Eu, graças a Deus, tive a votação e andei de cabeça erguida. Ninguém pode dizer, o Samuel me beneficiou nisso para ganhar um voto, né? Então, isso que o eleitor tem que fazer, ir lá votar. Uma vez, só para você entender, e todos que nos assistem, eu estava em São Paulo, resolvendo um problema meu em São Paulo, e aproximou das eleições, e eu atrasei lá. Eu comprei uma passagem de avião caríssima para mim vir votar. Eu, desde os meus 16 anos, quando eu comecei a primeira eleição, eu nunca fiquei sem votar. Sempre votei, sempre participei do processo eleitoral, e já teve várias vezes que eu votei e disse assim, valeu a pena esse voto, né? E a gente tem que pensar assim, temos que acreditar. Não adianta a gente pensar que a política hoje não tem ninguém honesto para estar, não. A gente não pode ter essa visão. Tem pessoas do bem. Às vezes é o seguinte, às vezes o seu candidato que você votou, que você pensava que era o melhor, ele não chegou. Mas olha numa visão panorâmica, que às vezes tem um vereador ali que está fazendo um trabalho de excelência, que vai começar esse mandato fazendo um trabalho de excelência, e não é porque você não votou nele, que você não pode adotar ele como seu representante, né? Até mesmo seu prefeito, né? Quem ganhou as eleições, ele tem que entender que ele não é legislador ou
ele é executivo de quem votou, ele é de todo mundo, de todo município. Exatamente, né? é preciso fazer para o município. De todo município. E o eleitor tem que entender e dizer assim, não, eu votei num vereador, mas ele não chegou. Mas eu vou pegar outro vereador e dizer, não, esse vereador vai me representar. Porque todos os vereadores que estão ali são representantes da população, mas às vezes você tem um que você tem uma ligação direta com aquela pessoa. E não pode perder esse vínculo, né? Tem que ter esse vínculo. Aqui no município de Rolim de Moura, entre as secretarias, sempre tem umas que é mais cobrada pela população, do executivo. O executivo atual, a exemplo agora no município de Rolim de Moura, o prefeito eleito aqui é o Aldo Júlio, e a população com certeza aí está bastante focado em cobrar aí uma saúde pública que possa atender ao anseio da maioria da população rolimorense. Qual que é lá a desejada, a secretaria que é mais cobrada no município de São Francisco do Guaporé pelo executivo? Eu vejo assim, a minha visão, Samuel Cavalcante, a minha visão que eu tenho, todas as secretarias, ela tem a sua importância, né? Todas as secretarias têm a sua importância. Mas assim, digamos, eu estou aqui conversando com você e eu estou muito bem. Eu estou me sentindo muito bem, eu não estou sentindo nenhuma dor, eu não tenho doença nenhuma, para mim tá... Eu fico o resto do dia conversando com você, para mim está excelente. Então é o seguinte, a saúde, ela é prioridade. Por que a saúde é prioridade? Porque se tiver tudo bem na vida do ser humano, para ele está tudo bem, ele fica gostoso, entendeu? Fica fácil Qualquer a vida. ambiente. Qualquer ambiente está bom. Agora, uma outra secretaria que a gente não pode esquecer, que ela é uma secretaria pequena no município, e às vezes as pessoas não entendem a proporção que é uma secretaria, que é a da ação social, né? Às vezes é o seguinte, uma pessoa no município está passando uma necessidade hoje, entendeu? Que daqui uma semana ela não está passando aquela necessidade, né? Às vezes ela está precisando comprar um remédio, ela está desempregada, ela é uma pessoa aposentada, mas o pagamento dela já está todo comprometido. E às vezes ela está precisando de uma cesta básica naquela hora. Então, precisa um auxílio. Um auxílio. E aquele auxílio, ele não pode ser para amanhã. Porque quando você está doente, tem que ser hoje, tem que ser agora. E quando você está com fome, quando você precisa de algo, também. Mas, Samuel, o que você quer dizer? E a educação? Todas as secretarias... suas relevâncias. Ela tem sua relevância. Mas, assim, para mim, duas secretarias que ela não pode esperar para amanhã, entendeu? Porque às vezes você vai numa secretaria de educação, está faltando um professor hoje, você contrata ele para ele começar amanhã, beleza. Mas você imagina, você está passando uma necessidade, uma fome hoje. E você não tem como você esperar para amanhã, para ganhar uma cesta básica, para você satisfazer a sua fome. Tem que ser hoje, né? É como a saúde. Então, para mim, todas as secretarias, elas têm uma relevância muito grande para o município. Agora, as duas que com certeza ela tem que ser imediatamente, na hora, essas duas secretarias, que dá para fazer um grande trabalho em todos os municípios. Mas eu quero pedir para os prefeitos, se tem algum prefeito eleito aí, que está nos vendo aí essa reportagem nossa, que por gentileza, essas duas secretarias, todas as secretarias do seu município, ela tem uma importância muito grande. Mas essas duas secretarias, elas têm que ser para ontem, entendeu? Tanto, né, a saúde, que a pessoa, quando ela está tudo bem, está confortável, está excelente, quanto também a Secretaria de Assistência Social. Então, às vezes a pessoa está precisando de qualquer assistência, porque a assistência social, quando diz, abrange ali toda a necessidade daquele munícipe, né, naquele município. Então, tudo que, qualquer necessidade que ela não tem condição de ser sanado pelos seus familiares, ou até mesmo por você mesmo, aí você procura o quê? Você procura o município, que o município vai te dar um suporte. Então é uma grande secretaria, que muitos prefeitos têm uma visão que ela é uma secretaria pequena, mas ela é uma das maiores secretarias, porque você vai mexer com gente, você vai mexer com ser humano, com vidas, e vidas merecem o respeito, né? Então, a minha intenção, eu fiz o meu plano de governo, e ele é um plano de governo que nessa área de assistência social
foi a qual eu fiz um grande trabalho. Coloquei no papel para que a gente se executasse um lindo trabalho em São Francisco, e eu tenho certeza que se o nosso prefeito, não só o nosso prefeito de São Francisco, mas qualquer prefeito que vem nos vendo a nossa entrevista, que diga assim, eu quero um contato com o Samuel, eu quero conhecer o plano de trabalho dele, o que ele planejou, o que eu posso trazer para o meu município. Eu quero dizer o seguinte, que eu quero ser parceiro, porque para mim o que importa é vidas. Então não importa se a gente vai fazer algo interessante. Se o meu prefeito de São Francisco me der um espaço, eu posso ter certeza que eu vou ajudar muito ele com o meu projeto para administrar São Francisco, como eu posso abençoar qualquer prefeito do estado de Rondônia que queira os nossos conhecimentos, que queira pôr em prática, pode ter certeza, é só entrar em contato com Samuel Cavalcante, entendeu? Se puder depois passar o nosso telefone, que eles, que a gente puder estar ajudando, né? Então, mas Samuel, outro município não tem nada a ver com você. Gente, a gente tem que ajudar o próximo, entendeu? Fazer o bem sem olhar a quem. E às vezes o cara é muito inteligente, mas ele não teve aquela visão que você teve lá. Então é por isso que se diz, uma administração você não faz sozinho. Você se faz com várias pessoas que vai dar ideias, e aquelas ideias vai sendo melhoradas. Então é por isso que é o seguinte, o meu plano de governo era gestão participativa, aonde eu não era a estrela. Eu nunca fui a estrela. Entendeu? Quem é a estrela é todos os munícipes. Mas eu ia partir de uma ideia e aquela ideia ia ser melhorada com toda a equipe. É assim que tem que fazer uma gestão e pode ter certeza que dá certo. Porque a probabilidade de acertar, de acertar, ela é grande. E de você errar numa administração dessa forma, ela é pequena. Porque quando você chama todo mundo na responsabilidade, aí você vai tirando as lacunas de erro e tudo vai acontecendo, tudo vai dando certo. Não, com certeza, quando você cita ali a questão do diálogo, né? O diálogo ele é fundamental para o desenvolvimento. O diálogo ele não é interesse próprio, o diálogo ele constrói, ele desenvolve. E eu sempre tenho os meus conceitos que a pessoa, para poder contribuir com a nação, seria as 3 características que o povo, que o cidadão precisa. Seria disposição, porque temos que ter a disposição, né? Disposição faz parte do trabalho para você poder trabalhar, porque senão existem muitas pessoas que, como você citou na fala, Samuel, só complementando a anterior, existem muitas pessoas que ele consegue fazer muito mais na fala, na pronúncia. Quando ele não tem a disposição, ele não consegue levar a fazer acontecer de fato essa situação. E isso tem acontecido no meio político, de as pessoas elegerem o cidadão com um bom diálogo, com um bom discurso. Já existem outros que você também citou, que ele é capaz de fazer muito, mas expressar pouco. E isso leva a algumas dificuldades para que ele alcance o seu objetivo ali de realizações, conseguir produzir para o Estado, para o município, onde ele mora. Ele sabe fazer, sabe executar, mas na hora de expressar acaba tendo aqueles tropeços. Já tem o outro que sabe falar muito, mas não consegue executar. E isso o nosso estado de Rondônia, os municípios do estado de Rondônia têm sofrido. Você citou aí no nome de um prefeito que é lá do estado do Espírito Santo, do município de Colatina, e que esse levou aí a nível nacional a importância da honestidade, de trabalhar com o que é seu, valorizar com o que é seu. E eu tenho visto aqui você também aí colocando na sua a expressão, seja assim, o diálogo, da importância dessa situação, das pessoas valorizarem quem trabalha. Lá no município de São Francisco do Guaporé, a questão, hoje um orçamento do município lá, a receita do município, você tem uma expectativa do valor hoje do município de São Miguel? O município de São Francisco hoje é 54 milhões, né? Anual dividido vai dar 4 milhões e pouco aí por mês. Uma receita razoável. A receita razoável para o tamanho do nosso município. Podendo, eu tive uma visão
Porque eu não disputei uma eleição pensando no cargo de prefeito, né? Quando eu fui disputar a eleição, eu busquei o conhecimento da política, porque eu sou gestor de uma empresa, né? E aí é o seguinte, o que é você ser gestor do município? Você vai ser gestor de uma grande empresa, da maior empresa do município, que é a prefeitura. E aí eu fui buscar conhecimento, como que nós poderíamos fazer para você ainda adquirir ainda muito mais recurso via receita do município. E aí é o seguinte, tem várias formas. E agora, uma forma grande de você se administrar um município e sobrar dinheiro. Mas, Samuel, eu nunca vi dizer que sobra dinheiro público. Sobra, entendeu? É só você administrar da mesma forma que você administra o que é seu. Quando você vai numa loja, você vai comprar uma camisa, você vai comprar algo, você não vai buscar desconto, você não vai buscar um preço melhor. Então é o seguinte, todo gestor que ele adquirir um jeito dele administrar, entendeu? Verdadeiramente, ele vendo o dinheiro público como se fosse um dinheiro próprio, o dinheiro seu, você, cada centavo do dinheiro público, você vendo de uma forma que você tem que dizer, não, eu tenho que fazer, valorizar cada centavo desse dinheiro público. Você pode ter certeza que aquele prefeito de Colatina, o Sérgio, né, Serginho Meneghelli, a história daquele cara, ele pegou um município que estava sucateado. E aí é o seguinte, ele entregou agora com uma frota de carro, dinheiro no cofre público, entendeu? Mas, Samuel, por que os outros não fez? Às vezes os outros nem roubou. Mas é o seguinte, mas você tem que ter uma visão de verdadeiramente você cuidar do dinheiro público como se fosse seu. Você tem que cuidar com muito amor. Você tem que ter uma visão, porque é o seguinte, você tem que entender que você vai passar num processo político, você vai estar na política, mas é o seguinte, ó, o que ele fez, aquele cara? Ele marcou a história. Se ele nunca mais quiser saber de política, aonde ele chegar, ele vai ser um cara, bem-vindo em qualquer residência, em qualquer lugar que ele chegar no estado dele, no Brasil, aonde ele chegar. Então é isso que a gente tem que ter essa visão. Mas não é só eu que tenho que ter essa visão, é todos os políticos. E assim, com todo respeito, eu quero falar aqui agora com a população de todo o nosso estado de Rondônia, onde for essa nossa fala, eu quero pedir para a população, parabenize todos os políticos que já passaram e fizeram um grande trabalho, mas é o seguinte, vamos dar uma oportunidade para o novo, vamos descansar essas pessoas, vamos trocar como tem feito, vamos trocar, renovar essa política, dar uma chance para as pessoas. Tem muita gente do bem querendo ser político. Às vezes ele não teve uma oportunidade. Questão partidários. Qual que é o conceito do Samuel Cavalcante quanto partidos? Olha, eu quero deixar uma coisa bem clara. Você tocou num assunto e eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu respeito todos os partidos. Todos. Tem gente que diz, esse é de esquerda, esse é de direita. Eu vou dizer um negócio para você. Antes de eu me filiar em qualquer partido, eu tenho um CNPJ, um CPF. E o meu CPF, eu vou dizer um negócio para você, eu tenho que respeitar o meu CPF. Entendeu? Cuidar. Então, eu tenho que cuidar dele. Então, assim, eu respeito todos. Embora tenha alguns partidos a qual não tenha a minha admiração, às vezes algum líder daquele partido. Mas, assim, não é por isso que eu vou destratar, desrespeitar, né? Eu sou um cara que, para todos os efeitos, eu não tenho vergonha de dizer, tenho orgulho de dizer, eu fui um cara que gastei muito em adesivo na campanha do Bolsonaro há 2 anos na minha região, e assim, eu sou um cara bolsonariano, mas eu respeito todos os petistas, entendeu? Porque eu acho que todo ser humano deve ser respeitado, né? Então não tenho nada contra nenhum, mas assim, a questão de partido, eu não tenho um partido preferido. Dizer, esse partido meu é bom. Tem gente do bem no partido lá do Bolsonaro, no PSL, que hoje ainda é o partido dele, pode-se dizer, ele está sem partido, mas está se criando um novo partido, né? Mas tem gente honesta também lá no PT, entendeu? Mas, Samuel, lá no PT tem gente, mas tem gente também que não presta lá no PT, como lá no partido do Bolsonaro, no PSB, entendeu? Em todos os partidos tem gente do bem, gente do mal, e assim, eu não defendo nenhum partido, não tenho nenhum partido meu que é preferido, né? Eu sou filiado, né, no PSB, e assim, eu tenho um respeito muito grande por Dr. Mauro Nazif, o político mais antigo do estado de Rondônia, hoje
no mandato, né, exercendo o mandato, é o doutor Mauro Nazif. Então, assim, eu tenho um respeito muito grande por ele e o partido a qual eu estou afiliado hoje, entendeu? É o PSDB. É o PSB. PSB. Isso, PSB. Mas não quer dizer que os outros partidos também não tenham o meu respeito. E principalmente os filiados que ali estão, que antes deles pensar, o fulano é do partido tal. Não, ele tem um CPF e ele merece o respeito da gente, né? Samuel, muito bem. Dê uma olhadinha aqui agora no relógio, já estamos se aproximando então do final do programa Opinião na Rede, deste sábado. Eu antecipadamente já quero aqui agradecer a todos aí pela audiência, ter nos acompanhado da sua residência, aí, pelo seu televisor, também o pessoal aí que tem nos acompanhado pela página Opinião na Rede, pelo Facebook. Aí está aí compartilhando, muito obrigado aí por você que tem compartilhado, tem levado a distribuir então as informações. Mais uma vez, eu quero aqui agradecer o Samuel pela sua presença neste momento, onde enviamos aí o convite, se colocou à disposição para fazer esse bate-papo, levar essas informações, falar da importância da política. Obrigado, Samuel. Eu acredito que vamos termos aí outras oportunidades para estar falando sobre política. Eu sempre tenho dito que o programa Opinião na Rede acaba aí nós entrevistando aí pessoas de todas as classes, de comunidade, de todas as religiões, freis, pastores, empresários, comerciantes, enfim, comunidade do esporte, da educação, da saúde, informações. Então, por isso, hoje estamos aqui com você falando da política. Mais uma vez, obrigado, Samuel. Deixo aí, você se sinta à vontade para você fazer aí os seus cumprimentos ao Rolim de Moura, à sua cidade, claro, sua cidade natal, posso dizer assim, então, São Francisco do Guaporé, e que eu tenho certeza que essa mensagem vai estar chegando aí, então, para o São Francisco e para o estado de Rondônia. Obrigado, eu quero agradecer primeiramente a Deus e eu quero agradecer a você, a Rede TV que nos cedeu esse espaço, né? E agradecer a todos os funcionários que ali atrás... Por detrás disso tudo, né? Por detrás estão trabalhando ali, às vezes ele não aparece. Agradecer o município de Rolim de Moura, a qual, muito novo, eu cheguei aqui e me abraçou e logo depois eu fui para São Francisco. Eu quero agradecer a todos os ouvintes, em especial os ouvintes de São Francisco, a minha cidade, a qual eu escolhi para mim viver. Eu quero agradecer a toda a minha equipe de trabalho na minha empresa, meus amigos, meus colegas, e quero deixar uma mensagem para você que desacreditou na política, que pensa que a política é só para os malos, é só para quem compra voto. Eu quero pedir que você venha fazer a diferença daqui 2 anos, ou quem sabe daqui 4 anos, numa eleição municipal. E o seguinte, coloque o seu nome à disposição, não desacredite da política, acredite no ser humano, independente que tenha muita gente a qual não merece, às vezes, a sua confiança, mas tem muito mais gente que merece. Então, abrace uma campanha, se é de você criticar, antes ajude, faça a diferença, porque tenho certeza que a gente vai construir um Brasil, um estado, um município ainda melhor, é a gente fazendo a diferença e principalmente partindo da gente. Obrigado pelo espaço, eu quero aqui agradecer os empresários do ramo de autoescola de Rolim de Moura, que as 3 autoescolas, todos 3 são meus amigos, agradecer aqui o Gleico, o Carlão, e agradecer também o Milton da autoescola, um grande parceiro, um grande amigo. E eu quero pedir a Deus que venha nos abençoar, venha nos dar um Natal de muitas bênçãos, um final de ano de muitas realizações, e Deus nos proporcione aí um 2021 a todos nós com muita alegria, que essa pandemia se bane aí do nosso Brasil e que nós possamos cada vez mais estar acreditando no próximo para fazer a diferença. Deus abençoe este programa, Deus abençoe a sua vida e todos nós que aqui estamos participando dele. Obrigado pelo espaço e até uma outra oportunidade, se assim Deus nos permitir. Obrigado, Samuel. Há de permitir, com certeza aí nós vamos termos outras oportunidades, levar aí mais informações, até porque política é um tema de grande relevância para a maioria da população
do Brasil. É bastante questionado, cada qual reivindica as suas situações, mas é dela que nós vivemos, é dela que é preciso, é necessário ter o gestor, o executivo, é necessário ter o legislativo, e é preciso que tenha alguém, então, que possa estar aí colocando o nome à disposição para poder cuidar da saúde, da educação, da infraestrutura, da assistência social, que é aquele menos favorecido, que muitas vezes realmente acaba caindo aí no esquecimento, e precisa então de pessoas do bem para que se fale da política que realmente consiga atender o anseio da população dos municípios do estado de Rondônia. Mais uma vez, obrigado, Samuel. Deixa aí um abraço a todos e a todos os nossos telespectadores. Você aí que acabou agora, então, de estar sentado na sua poltrona, no seu televisor, pode estar nos acompanhando pela página Facebook aí, ou Opinião na Rede, Rede TV, Rolim de Moura, que você vai estar aí toda a programação completinha do programa Opinião na Rede, que vem ao ar todos os sábados a partir das 12 horas e 30 minutos. Deixa aí um abraço a todos e a todos, fiquem com Deus, que sempre tenho dito, essa é uma das melhores companhias. Olá, sou a doutora Bruna Andrade e vim falar sobre peelings. Os peelings, eles podem ser divididos